Hoje não é o dia dele, mas a coluna Eu Quero Saber não pode faltar no Bom Dia Paraíba. Ontem, terça, por causa do tempo mais reduzido do jornal, não foi possível receber Paulo Souto, mas hoje é claro que ele já está aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo mais uma semana. O pessoal de casa perguntando por você ontem. Está aqui, Paulo Souto. Vamos responder as perguntas, Paulo. Primeira é da Marta Santos. Ela diz o seguinte: a minha empregada deu à luz um filho que morreu 8 dias depois do parto. Ela terá direito à licença maternidade de 120 dias? Terá, Marta. Você tem direito até a questão do natimorto. Aquele que nasce morto ou com horas depois morre. A empregada, seja qualquer trabalhadora, terá direito ao salário maternidade. Tudo certo. E à licença maternidade de 120 dias. Essa questão de licença maternidade, Paulo, sempre é uma dúvida de muitas mulheres que mandam perguntas para a gente, muitas, inclusive, querendo ter uma licença maior. E aí, por isso, a gente fez uma reportagem para mostrar quem tem direito, quem não tem, e dizer, inclusive, que muitas pessoas não sabem, mas podem até ter o direito de ter uma licença maternidade maior. Vamos ver na reportagem. Catarina é funcionária de uma construtora. As exigências do trabalho fizeram com que ela entrasse em licença maternidade quando ainda estava aos 8 meses de gravidez. Devido ao meu trabalho, que é pesado, eu trabalho em construção civil. Por causa disso, ela teve que voltar ao trabalho quando a filha estava com apenas 3 meses de vida. Eu voltei a trabalhar e eu ainda tentei me virar ao máximo para dar de mamar. Ela só tomava praticamente 2 mamadeiras. E antes de sair eu dava de mamar, quando eu voltava de 11 horas eu dava de mamar, antes, depois também. Só que aí ela acabou rejeitando o peito e pegou só uma mamadeira. Você acha que isso foi ruim para ela? Foi péssimo. Péssimo. Qual era a sua ideia? Qual era o seu objetivo? Eu queria ficar dando de mamar para ela até os 6 meses. O mínimo que eu queria, como eu fiz com o meu primeiro. Eu acho que atrapalha um bocado esse afastamento muito cedo. Apenas 4 meses é muito pouco. Hoje a bebê com 11 meses está mais acostumada com a ausência da mãe. Mas quando Catarina lembra do quanto foi difícil ter que deixar a filha tão cedo para trabalhar, ela não tem dúvidas. Licença maternidade tinha que ser de 6 meses. 6 meses no mínimo, e para o pai também. Porque, no caso, o meu marido me ajudou muito, muito mesmo com ela. Ele só teve 5 dias. E quando ele saiu, tanto eu como ela sentimos muito também. O homem tinha que ter uma licença paternidade um pouco maior. No mínimo 2 meses, no mínimo, no mínimo. Paulo, licença maternidade de 6 meses é um sonho possível. Não é um sonho, não, é uma realidade. Hoje já no Serviço Público Federal já existe a licença, já está regulamentado. O poder público, aquele poder executivo, nas câmaras, nos municípios, as câmaras já devem regulamentar isso aí. Os estados, vários estados já regulamentaram. Agora, existe já um projeto no Congresso Nacional, que foi aprovado já no Senado, está na Câmara, para aumentar a licença para 180 dias. E o projeto é do governo, ou seja, é de um deputado de Santa Catarina do PT. Isso significa que esse projeto, breve será aprovado e todas as trabalhadoras do Brasil terão direito à licença maternidade de 180 dias. Desde já, as empresas, na iniciativa privada, que quiserem dar essa licença maternidade maior, também é possível? É possível. Elas têm que aderir ao programa Empresa Cidadã. Como é que funciona? Isso ela vai à Receita Federal e adere a esse programa. Agora, existe um grande problema. Só as empresas que elas podem deduzir esse imposto no imposto de renda, aquelas que optaram pelo lucro real, certo? E, pelo que eu li, apenas 2% da empresa no país conseguem conceder esse benefício às suas trabalhadoras. Mas com o projeto que vai ser aprovado no Congresso Nacional, isso vai se acabar e vai ser tudo regulamentado. Vamos lá para os outros assuntos de hoje, Paulo. A Sabrina Marta perguntou o seguinte: trabalhei por 6 anos em uma prefeitura e quando precisei de um auxílio-doença, o pedido foi negado pelo INSS porque não houve repasse, apesar de ter sido descontado da minha remuneração. Problema comum, né? O que eu devo fazer, Sabrina? Isto é o famoso crime de apropriação apropriação indébita previdenciária. O que é que você deve fazer? Você deve comparecer à Secretaria da Receita Federal do Brasil, fazer uma denúncia, lá vai ser aberto um procedimento administrativo que vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal. E a pessoa que deixou de repassar esse dinheiro para a Receita Federal dos Cofres Públicos irá responder a um processo criminal. Pergunta do Josman Albuquerque. O seguro facultativo pago com 20% do salário mínimo conta como tempo de serviço para a aposentadoria? O segurado facultativo, quando ele contribui para a Previdência com 20%, conta para todo tipo de aposentadoria, inclusive para o serviço público. Você pode averbar esse tempo hoje no serviço público, se você contribuiu antigamente como segurado facultativo.
Maria Irani Pontes, recebo o adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o valor de um salário mínimo e não sobre o meu salário base. A contadora alegou que esse pagamento é feito com base no artigo 89 da CLT, que determina que o cálculo deve ser sobre o salário mínimo. Essa informação procede, Paulo? Olha, a contadora equivocou-se. Esse artigo da CLT foi revogado há 48 anos. Uau! Em 1965. Eu digo isso porque eu tenho 49 anos, sou de 64, ele foi revogado em 65. Então foi fácil eu decorar quando ele foi revogado. Mas hoje ainda não está definido. Algumas decisões judiciais dizem que tem que ser sobre a remuneração e outras decisões judiciais dizem que deve ser sobre o salário mínimo. Então o que é que vai acontecer? O TST está prestes a regulamentar a matéria, ou seja, a sumular esta matéria para definir como deve ser o pagamento. Outra pergunta. Trabalho há 14 anos numa residência de segunda a sábado sem carteira assinada. Gostaria de saber quais são os meus direitos. É Edileuza Pereira da Silva. Edileuza, eu sempre falo aqui, não é a falta de carteira assinada que vai tirar seus direitos. Você tem todos os seus direitos. Agora o empregador é que tem que regularizar a situação. Tem que assinar sua carteira e recolher o seu INSS. A gente sabe que muitas vezes é funcionário que não quer, mas é bom que faça tudo certinho. Não, aqui não quiser carteira assinada, quiser trabalhar na sua casa sem carteira assinada, não aceite. Pode dispensar pode negar o emprego a ela. Não aceite. É um risco muito grande que você corre. A gente tem uma última pergunta aqui que eu acho que é importante que você responda hoje, Paulo. É a Socorro Azevedo Pires, que é de Cabedelo. Ela quer saber o seguinte: quais são as despesas como empregada doméstica que eu poderei deduzir na declaração do meu imposto de renda? Ainda em tempo essa pergunta, né? É lógico. Poucas pessoas fazem isso. Inclusive, nossa amiga Débora, que eu conversei agora. Sim, ela disse, Débora, você deduz? Ela disse, não, nunca deduzi. Você pode deduzir o que você contribui, empregador doméstico. Aquela parte, 12%, você tem toda de volta na sua declaração de imposto de renda. Ele é restituído integralmente. E chega a restituição este ano, chega a 900, pode chegar a R$ 985,96, salvo engano meu. Você tem que botar o nome do empregado na declaração. Tem na própria declaração, na parte onde que você pode deduzir, o código é 50. Pronto, o código 50. Eu digo isso que eu já fiz a mim e já deduzi. Entendeu? Mas pode haver a dedução. Boa dica aí, o pessoal tem até o final de abril, né, para fazer a declaração do imposto de renda, quem ainda não fez, viu, os atrasadinhos. Paulo tá de volta, viu, gente? Na semana que vem, terça-feira, dia normal, você pode mandar a sua pergunta pra gente por e-mail, euquerosaber@cabobranco.tv.br ou, se preferir, euquerosaber@paraíba.tv.br. Escreva sobre direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários. Paulo Souto tá com a gente toda semana para responder. Muito obrigada, querido. Até semana que vem. Eu que agradeço e uma boa semana para você, Patrícia.